Mandetta inventou de fazer uma entrevista com, não me recordo qual, acho que é Globo, com qual emissora. E mencionava ele na entrevista que havia uma dissonância com, não sei se usei essa palavra também, não me recordo agora, se uma dissonância com o presidente, etc. Mas uma discordância, né? Falava de uma discordância, abriu, falou abertamente a respeito. Daí já eclode aquele clamor pela demissão e os governadores se mobilizam, né, o Congresso, o Senado, etc., para, de certo modo, protegê-lo, tomá-lo como vítima. Né, aqueles que estão pró-Bolsonaro, aqueles que estão pró-Mandetta ficam divididos e tal. E tem muitos erguem, né, o questionamento, deve demiti-lo, etc. Esse já é mais interessante, deve demiti-lo. Deve demiti-lo quer dizer, é política, da ótica da política, né? É politicamente perspicaz demiti-lo? Não, não, eu já fiz uma análise a respeito do caso do Mandetta, como quando eu apresentava o questionamento sobre como lidar com um subordinado sabotador. E eu utilizei o exemplo dele, você pode concordar ou não com a analogia, etc., mas no caso do vídeo eu mencionei oportuno, que eu trouxe oportunamente ao tópico, mas tudo bem, independente disso. É necessário considerar, para responder a pergunta, né, deve ser demitido? É útil? Seria o melhor caminho demiti-lo agora? Por que não, não é? Demiti-lo, a ideia de quem diz ser necessário, fundamental, é impossível, tem que ser retirado, etc. É porque o sujeito, ele agora deu uma demonstração inequívoca de antagonismo direto ao presidente. Ele teria tomado essa liberdade. Isso dá a impressão para estes indivíduos, é utilizado como argumento para esses indivíduos concluírem que ele está atacando mais, ou está mais espaçoso. Na verdade, não funciona assim na política. Não é exatamente relevante qual seja a frase que ele escolheu, etc. É óbvio que ele é um adversário. É óbvio. Eu já argumentei isso no caso da análise como sabotador. E aí você pode observar meus argumentos lá. É óbvio que se ele apresenta disparidade com o presidente, ele o desautoriza, claro. Inclusive ele até mesmo diz, não é necessário haver uma concordância maior. Quer dizer, não é ele o subordinado que tem que se adaptar ao seu superior. Não, ele quer que o superior o faça. Isso significa o último prego no caixão? Não, não é assim. Observem que no auge do poder, qual que era o tom que ele usava? Ele queria surgir como o representante da responsabilidade, e para variar, né? E Bolsonaro seria o irresponsável, ele potencialmente se candidatava ali a líder do grupo dos governadores, que adversariava com o Bolsonaro, né? E o resultado disso seria uma concentração eficaz quando Dória foi ineficaz, né? Quando na tentativa de reunir-se os governadores, se reunir os governadores anteriormente, assim não vingou, né? Bem, então o movimento ali seria eficaz. Observem a diferença. Por que ele não tomava, então, se ele era mais poderoso lá, por que ele não tomava essas assertivas mais diretas? Por que ele não falava mais abertamente? Justamente por isso, porque ele não precisava, ele não tinha carência disso. Por qual razão o sujeito está indo dar entrevista, o sujeito faz entrevistas, ele se sente sob a carência de dar entrevistas e choramingar, e reclamar que ele está sendo preterido pelo presidente, e reclamar que ele está sendo desautorizado pelo presidente? Porque ele não tem poder. Esse é o ponto. Ele se enfraqueceu. De uma semana para cá, ele se enfraqueceu. O plano para fragilizá-lo, para enfraquecê-lo, para questioná-lo, para inclusive sabotá-lo, sabotar o próprio sabotador, sabotar o próprio sabotador, o plano vingou. O plano está vigendo, o plano foi eficaz. Foi eficaz. Por que ele está choramingando na Globo, se foi na Globo mesmo a entrevista? Porque ele não tem mais o que fazer.
Ele está limitado. Se ele tivesse outros recursos, ele estava se comportando no auge da ameaça dele, há uma semana atrás. Ele se comportaria como no auge da ameaça dele, há uma semana atrás. Ele não tem esse recurso. Ele está choramingando por isso, que ele está sendo desautorizado. Ele apareceu publicamente dizendo que é uma dificuldade, os brasileiros não sabem quem ouvir, se ouvem o presidente ou se ouvem o ministro. Né? Imagine isso, um inferior querendo não só contestar, querendo ser mais influente do que o seu superior, mas uma influência diametralmente oposta. Ele não só desautoriza, mas quer que a desautorização dele seja mais influente do que a autoridade do superior. É surreal. É escancaradamente antagonizar o seu superior. Isso não é sábio em política. Isso não demonstra força. É por desespero que ele se comporta desse modo. É por ausência de outros recursos que ele se comporta desse modo. Deixa ele explicitar a trairagem impotente dele. Um sabotador perigoso, como por exemplo Temer para Dilma, um sabotador perigoso, ele ao contrário, ele apunhala parecendo aliado. Ele não teria aberto o jogo. Isto não é uma posição própria a um sabotador eficaz, mas ele se sente impotente. Por quê? Porque está funcionando, ele está sendo desautorizado, outros argumentos de autoridade, como a japonesa, não vou lembrar o nome, mas qualquer pessoa que conheça então a atualidade política sabe quem é a japonesa da cloroquina. A japonesa o está desautorizando, fragiliza a autoridade dele e assim por diante. Deixa ele se pauperizar, aparentar ser ainda mais traíra. Nesse momento, Bolsonaro só ganha. Hoje é muito mais fácil demiti-lo do que há uma semana atrás. É muito mais fácil do que há uma semana atrás. Porque uma semana atrás, Bolsonaro dizia, olha, eu não vou retirá-lo no meio da guerra. Né? E ele dizia, eu não vou abandonar o paciente em estado de emergência. Deixa ele abandonar, retira o poder dele, deixa ele arregar, deixa ele criar uma situação tal em que ele perca qualquer condição de empreender esse antagonismo. Deixa ele se queimar. O resumo desse movimento é deixa ele se queimar. Aí vem um contra-argumento, que é aquela ideia assim, bom, é necessário reconhecer quando você deve parar de sangrar o adversário e matá-lo. Quando você deve parar de sangrar o adversário e matá-lo. Eu apresentei esse argumento no vídeo a respeito de quando você eliminava o sabotador, né? Quando você o eliminava. O momento adequado, nesse momento, o Mandetta sangrando é útil ao Bolsonaro porque os governadores continuam escravos da ausência de um líder. E o Mandetta, fragilizado, não tem como ocupar esse espaço e ao mesmo tempo tampa o espaço, porque não aparece mais ninguém. Não aparece mais ninguém. Assim que o Dória foi aniquilado e neutralizado, correu-se ao Mandetta. Assim que ele for retirado, correr-se-á outro. Isso é indubitável. Isso é indubitável. Mas quando é o momento oportuno, quando seria o momento mais atrativo para Bolsonaro, matá-lo, eliminá-lo. E, obviamente, demiti-lo, né? Eliminá-lo não seria 7 palmos debaixo da terra, não, né? Se é necessário explicar isso, mas tudo bem. Vai ficar, né, para quem não consiga entender a metáfora utilizada. O momento adequado para fazer isso, para cortar definitivamente o sujeito, seria quando ele quando ele se explicitasse, quando ele apresentasse a sua identidade completamente configurada como fracassado. Como fracassado. Esse seria o último elemento que me parece atrativo demais e passível de ser obtido. É óbvio que, se Bolsonaro se sente ameaçado por ele, agora mesmo ele deve demiti-lo. Porque ele pode ser demitido. Agora mesmo ele pode ser demitido. Porque um sabotador impotente não é um problema, entendeu? Esse é o ponto. Um sabotador impotente não é um problema. Mas se você subestimá-lo, ele pode voltar a ser. Ele não pode ser subestimado. Se você observa a situação, e só quem pode ler isso é quem está dentro, ok?
Também você não pode. As variáveis, as meticulosas variáveis que existem ali e quem vai no final, quem é o último intérprete legítimo da segurança do Bolsonaro é o Bolsonaro. Se ele se sente inseguro, e é possível erguer várias razões para isso. Inseguro agora com o Mandetta, eu argumentaria, eu o observando, ele me parece um sabotador neutralizado. Os outros ministros aqueceram em cima dele, ele já foi suplantado, ele por enquanto só tem o apoio de impopulares, adversários impopulares, como o Congresso, como o STF, como os governadores, como a grande mídia, como a Globo e assim por diante. Esses grupos não têm nenhuma popularidade. Eles são espancados pela direita, espancados pela esquerda, desprovidos de qualquer encarnação popular, então eles só servem para requisitar privilégios. Só. Eles não têm nenhuma medida popular. Ninguém lhes dá credibilidade nenhuma. Ninguém dá credibilidade a Nhonho, Patoré, STF, Globo, governadores e companhia. Dória, inclusive, enfrenta diversas manifestações sob medidas arguídas como ditatoriais em seu próprio estado. Nos seus próprios currais, esses sujeitos estão fragilizados. Então, Mandetta está ligado a impopulares. Nesse momento, ele não me parece um adversário relevante, da maneira como há uma semana atrás era. Mas isso não significa que ele seja irrelevante, porque ele pode ainda ter alguma ameaça, dependendo da situação de como Bolsonaro a leia. Portanto, em última instância, se Bolsonaro entender, se o líder entender que esse sujeito não tem como se retirar nada dele, nenhuma capitalização, e que é necessário arriscar o argumento de que ele foi retirado no meio da guerra, porque esse é o grande custo político do Bolsonaro. Ele afirmou que não o retiraria no meio da guerra. Existem muitas maneiras de se argumentar que a guerra ainda vigora, e mesmo assim ele vai retirar o sujeito. Ele vai abrir um flanco de crítica intenso para si. Então eu tranquilamente posso apresentar um custo razoável político de demitir o cara agora. Se ele é um sabotador inútil, não tem nenhum custo político mantê-lo, e existe custo político em retirá-lo, deixa o cara se queimando lá, deixa ele se torrar lá. E depois, quando o ambiente for oportuno, daqui a, uma semana, duas, imagina que os Estados Unidos abrem, que o Trump abre, e aí ele pode dizer, olha, o Trump já abriu, fulano já abriu e tal. Assim que ele conseguir eliminar, fragilizar os adversários dele que promulgam esta quarentena, lockdown, esta quarentena dura, intensa, tal, ou esse isolamento social, como isolamento horizontal, como se então diga, ele libera e troca o cara. Diz, a guerra passou, eu considero que a guerra passou, e passada a guerra, os resultados são esses, eu agradeço o trabalho de fulano, ele não vai ter o plano funcionando, ele não tem nenhuma popularidade, coloca a japonesa e tchau, pronto, e a guerra já acabou. Esse é o ponto. O ideal seria demiti-lo no momento em que você argumentasse que a guerra já acabou. Esse é o segredo. Esse seria o momento ideal.